Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Análise do GE. Para quem não sabe, isso aqui é um quadro que eu faço sempre do Análise do GE, pegando somente uma matéria do GE, da Análise do GE, e destechando você ponto a ponto sobre o jogo em questão. E nesse caso, o jogo em questão é um jogo triste, né? Contra o Juventude, que a gente acabou empatando por 2-2. Precisávamos de mais um gol para chegar na zona de pênaltis e até mesmo tentar ganhar ali. Mas antes disso, YouTube Live, todos os dias, sexta-feira, às 7 horas da noite. Então fique atento sobre isso. Bom, análise. Reação tardia não impede a eliminação merecida do Fluminense na Copa do Brasil. Empate na reta final do jogo não apaga falhas tricolores em gols de Juventude. O Fluminense terá clássico contra o Vasco antes de novo mata-mata pela Libertadores. Sabe, isso daí foi bem cruel, tá? Reação tardia. É isso que eu falei, né, no meu pós-jogo, né? No meu pós-jogo eu comentei lá sobre que faltou muita coisa, e dentre ela o tempo. Então, muito bem pontuado aqui pela Bárbara Mendonça. E ele fala, né, sobre falhas. De fato, teve muitas falhas. O Fluminense tomou 2 gols por muitas e muitas falhas acontecendo de uma vez só. E de fato, temos o Vasco e depois o Grêmio pela Libertadores. O retrospecto pesava contra, mas a missão não era real. Para avançar de forma direta na Copa do Brasil, o Fluminense precisaria vencer o Juventude por 2 gols de diferença. O placar de 1-0, que tem marcado a sequência de triunfo do Brasileirão, seria suficiente para levar a decisão da vaga nas quartas de final aos pênaltis. O que se viu no Maracanã, entretanto, foram 2 gols sofridos com falhas e uma reação tardia, que não conseguiu salvar o clube carioca de uma eliminação merecida. Posicionou bem, né? Uma coisa que, para quem não sabe, o que é o primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo, ainda mais a primeira parte, é justamente o tópico frasal, né? Que é justamente aquilo que vai ditar o seu texto, né? O tópico frasal é a primeira frase antes do ponto. Então, o retrospecto pesava contra, sim, mas a missão não era real. E o primeiro parágrafo é o parágrafo de sustentação para todos os outros parágrafos. Então, você mostra o que você quer ali, né? Logo no primeiro, e depois você discorre nos outros parágrafos. Isso aqui tá muito bom. Muito bom, tá? Não tem nem que mudar nada disso. Para você aí que é jovem mancebo, escuta o Duque Tricolor aqui, que você vai entender bastante sobre análise de texto. Depois de poupar algumas peças na ida, Mano mandou o campo o que tem sido o seu melhor. Tem sido o seu time titular, com a dupla de zaga composta pelos Thiagos, Silva e Santos, e um trio de ataque com Serna, Arias e Cão Elias. De todos os presos possíveis no jogo de ida, a derrota por um gol de diferença foi o menor deles, como bem apontou o Mano em entrevista coletiva, que vimos ontem, tá? O problema é que a montanha que o Fluminense precisava escalar ganhou alguns metros logo aos 5 minutos de jogo. Em cobrança de escanteio de Alan Ruschel, Lucas Barbosa subiu entre Samuel Xavier e Thiago Silva para cabecear e abrir o placar para o Juventude no Maracanã. A montanha que era pequena virou maior. Gostei, tá? Gostei da metáfora que ela colocou, a metáfora da montanha. É claro que um gol tão cedo condiciona o andamento da partida. Com uma vantagem ainda mais confortável, o Juventude pôde dar o luxo de se fechar mais atrás e esperar. O Fluminense tentou, mas não conseguiu furar o bloqueio gaúcho. Houve ainda uma assistência injustificável em bolas aéreas ofensivas, que também não deram certo. O tricolor saiu vaiado ao fim do primeiro tempo. Sabe, foi quanto? Foi 58 bolas aéreas.
58. Foi insano isso. Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo CQ Code, comente, compartilhe, redes sociais na descrição, TVs, todas as 10, 12, 20 horas, Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Para os 45 minutos finais, Mano promoveu as entradas de Keno e Lima nas vagas de Serna e Martinelli. Esse amplamente criticado pela torcida no Maracanã. O colombiano acabou pecando muito nos momentos derradeiros das jogadas, mas não fez um jogo ruim. Fez. Isso aqui eu discordo, fez jogo ruim. O Serna foi um dos piores ali, tranquilo. As modificações deram certo. Se no primeiro tempo a melhor chance havia sido em finalização de Cauã Elias, na etapa final o Fluminense conseguiu construir mais e ameaçar o gol de Gabriel. Com menos de 10 minutos, o goleiro do Juventude havia feito ao menos 2 defesas significativas. É importante sempre se lembrar sobre esses pontos, né? Mano Menezes então optou por sacar Diogo Barbosa, um dos piores em campo, dando espaço a Marcelo. Não era um dos piores em campo, o pior de campos era o Martinelli. E o Serna até. A intenção foi boa. Com o Keno mais aberto, a ideia era ter Marcelo auxiliando na armação, repetindo o sucesso recente do jogador pelo meio. Na prática, a substituição não surtiu efeito, visto que o camisa 2 sentiu incômodo depois do primeiro lance em que arriscou com a bola com uma bomba fora de área e precisou ser substituído por Esquerdinha. Eu comentei isso, tá? Tá no primeiro vídeo do canal, falando sobre essa questão do Marcelo, tá? Então, fazendo um favor, vê o vídeo das 10 horas antes. Quando o Fluminense diminuiu o ritmo, Mano tentou partir para tudo ou nada em termos ofensivos. Sacou Samuel Xavier para a entrada de John Kennedy, mas o camisa 9 pouco acrescentou. Na verdade, só demonstrou mais uma vez o porquê de ter pedido espaço para Cauã Elias, na briga pela reserva de Cano. A montanha já citada anteriormente ficou ainda maior quando Thiago Santos falhou e deixou Diego Gonçalves roubar a bola na lateral. Foram poucos segundos até o jogador de Juventude entrar na área e passar para Marcelinho, que ficou cara a cara com o Fábio e fez 2-0 para os gaúchos. O gol entregue de graça pelo Fluminense. O relógio já marcava 40 minutos do segundo tempo. Para seguir vivo na Copa do Brasil, o tricolor precisava de uma reação rápida e talvez histórica. Em um cenário de pressão absoluta, do Fluminense, Cauã Elias descansou 4 minutos depois e Keno apareceu recular o Carioca no jogo com empate 47. Mas faltou tempo para buscar novas alternativas, e o empate 2-2 sacramentou a eliminação dos donos da casa. O segundo gol do Juventude joga um balde de água fria nas pretensões do Fluminense devido ao momento da partida, claro, mas parece mais justo reforçar que a eliminação determinada pelos 5 gols sofridos entre ida e volta e não apenas um. Os muitos erros em tomar decisão no Maracanã também deixaram o desafio um pouco mais difícil. Um pouco não, muito mais difícil, né? Mano e seus comandados terão menos de uma semana para assimilar as edições de eliminação, cujas falhas defensivas deixar para trás os problemas de concentração antes do início do outro duelo eliminatório, dessa vez contra o Grêmio pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Antes disso, o Fluminense volta no campo no sábado às 21h30 para encarar o Vasco em clássico pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida será no estádio Newton Santos. Começou triste e acabou melancólico. Se a gente pode falar assim, o Diogo Barbosa não foi um dos piores, o pior foi para mim o Martinelli. E também o Serna também foi ruim nesse jogo. Dito isso, muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo CQ, curte, comente, compartilhe. Redes sociais aqui são de vídeo, todas as 10, 12, 20 horas, Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira às 7 horas da noite. Saudações tricolores, até a próxima!